Bora falar do irmão mais velho do Zabuza? Mas, é sério, vocês já perceberam o tamanho da ironia que é o Juzubiwa ser da Akatsuki? O cara literalmente passou por horrores na Vila da Névoa por causa do Mizukage que estava sendo manipulado pela Akatsuki e tomando medidas cruéis pra vila. Depois disso, virou um renegado. E tudo isso pra no final se juntar com a organização que estava por trás de vários males de sua terra natal, já que eles controlavam o Mizukage. Louco isso, não? Mas calma aí que eu vou explicar melhor algumas coisas no meio dessa história e também se prepara porque você vai provavelmente aprender alguma coisa sobre esse personagem aqui. E sim, eu tô sendo obrigado a fazer esse vídeo depois de tudo que aconteceu na penúltima live lá do Kabuto. Então, muito obrigado por isso, Tio Mal, Macbeth e Leonardo de Miranda, que se juntaram pra fazer esse vídeo aqui maldito ser possível. Mas continuando, bora lá. Por mais que ele pareça ser uma versão fanficada dos Zabuza e que o Kishimoto realmente não quis dar ele nenhum diferencial pra esse personagem, nós devemos começar já deixando uma coisa muito clara por aqui. Juzubiwa é um personagem canônico. Ele não é filler, embora faça parte sim de um, e tenha grande parte de seu tempo na obra simplesmente nesse filler. Mas não, ele de fato é um personagem canônico, assim como o Raiga. E a gente tem como confirmação o fato dele ter enfrentado ninguém mais, ninguém menos que o Mai Todai e ter sobrevivido pra contar a história. E esse é o único quadro dele no mangá, mas que já canoniza ele dentro da obra como um todo. Sendo assim, podemos colocar aí que ele foi um dos 3 espadachins da névoa que sobreviveram ao confronto contra um ninja que utilizou o 8º portão interno. E os outros 2 foram o próprio Raiga, que eu mencionei anteriormente, e também o Fuguki, que era o antigo portador da Samerrada. O que nos leva a entender que os que morreram de fato para o Mai Todai seriam respectivamente Jinpachi da lâmina explosiva, Akebino do martelão e o Kushimaru da agulha lá, que inclusive eu acho o design dele muito bolado. Mas dentre os 7 espadachins da névoa, nós temos muito pouco sobre a maioria deles, e Juzo estaria incluso dentro disso tudo. Ele teria sido o antigo portador, a Kubikiri Bojo, ou a tal lâmina executora. Os mais aprofundados dentre o grupo, com certeza seriam os Zabuza e o Kisame, que tiveram bastante tempo de tela, e todos os outros serviram ali apenas como figurantes no grande esquema das coisas do mundo. Claro que teve um filler aqui ou ali, para dar aquela aprofundadinha, mas nem sempre isso é suficiente, porque filler tá aí para ser de enchimento, né? O próprio nome já diz. E muitas vezes ele não tem tanto destaque e também não tem explicações ou sequer interações necessárias. Deu a entender ali que o Kishimoto escreveu o Juzo para ser apenas uma versão alternativa do Zabuza, que acabou indo para Akatsuki de alguma forma. E para ser sincero, se você for parar para analisar isso, realmente deixa o personagem bem mais interessante, porque ele teria feito parte de 2 grupos muito grandes de dentro da obra, os 7 espadachins da névoa e a própria Akatsuki, que seria um grupo de ninjas renegados e que também conversa muito com o conceito que ele queria passar. Sobre a Vila da Névoa, aquele lá era um local bem cruel e que fabricava ninjas sanguinários na própria academia. Enquanto a gente tinha em Konoha ninjas fazendo jutsu de clone básico e uma transformaçãozinha aqui ou ali, na Vila da Névoa a gente tinha um exame em que só um podia passar e o resto todo mundo ia de Vasco. E é claro que a presença de tanto derramamento de sangue causado pela má administração, somado ao genjutsu deixado pelo Obito no Mizukage, deu aos ninjas de lá um futuro manchado pela traição e por inúmeras perdas. Nesse cenário é completamente insalubre de se manter laços de amizade e irmandade e continuar sendo um ninja comum. Afinal, tudo isso é praticamente a trama do Haku e do Zabuza, onde vemos que o Haku era usado cotidianamente como uma arma para os Zabuza. E tudo isso para quê? Para um golpe de estado na Vila da Névoa. Esse era o objetivo do Zabuza, acabar com toda a desordem em sua terra natal. E provavelmente o Juzubiwa fez parte de tudo isso. Ele estava lá vivo antes disso. Mas onde entra a trama do Juzo e do Zabuza exatamente? Bom, e se eu te falar que não é impossível que ele seja um irmão mais velho do Zabuza? Ou pelo menos um meio-irmão? Sim, é uma teoria, tá? É uma teoria. Calma, é só uma teoria. Mas e se tudo que o Zabuza aprendeu não foi apenas sozinho, mas ele imitou e aprimorou os jutsus e o estilo água de seu irmão mais velho? Já pensou nisso? O Juzo tem exatamente os mesmos jutsus bases de Zabuza, sendo que Zabuza é mais novo e possivelmente teve mais tempo para aprimorar e ter um arcabouço ainda maior que o próprio Juzo. Até porque, de acordo com a única breve citação do Juzo no Databook 4, temos aí que ele morreu com 31 anos. E quando nós encontramos Zabuza no anime, pela primeira vez, ele teria ali cerca de 26, se eu não me engano. Também não seria impossível de se imaginar que o Zabuza guardaria muito rancor por sua vila por terem feito todo esse ciclo, e assim
terem executado seu suposto irmão como traidor. Seria uma motivação a mais, até porque a morte de Juzo com certeza foi divulgada. Lembrando que foi nessa hora que eles recuperaram uma das 7 espadas dos espadachins da névoa, a qual seria muito simbólico se o Zabuza fosse atrás e pegasse ela e carregasse a partir dali. Seria mais ou menos como o próprio objetivo do Suigetsu em querer superar seu irmão, e isso faria bastante sentido. E após ter recuperado a lâmina do seu suposto irmão mais velho, Zabuza teria saído em busca de outros aliados da mesma forma que Juzo fez ao entrar nos 7 espadachins na névoa e depois na Akatsuki. Quando Juzo morre, o Itachi aproveita e faz a pergunta para ele de se ele tinha alguém querido e se ele gostaria que o Itachi desse uma mensagem ou algo do tipo para alguém. Mas o Juzo fala que não tem ninguém assim. Mas isso não seria um impeditivo para que ele realmente tivesse um irmão, ao qual ele gostaria que tivesse uma vida melhor e não tivesse contato com o Itachi ou até com ele mesmo. A minha teoria é, se ele for realmente o irmão do Zabuza ou o meio-irmão do Zabuza, eu acredito que ele tentaria se afastar a todo custo do Zabuza, talvez para ele não trilhar o mesmo caminho, ou talvez por vergonha do caminho que ele mesmo trilhou, ou só porque ele quer esquecer de vez da vila. Isso seria muito interessante, porque também abriria um paralelo de irmãos com o próprio Itachi. Olha que doideira que seria isso. O Itachi também é o irmão mais velho. E se o Juzo Biwa fosse o irmão mais velho do Zabuza, isso faria um paralelo e uma interação muito interessante com o Itachi, vocês não acham? E eu acredito que isso não vá contra nada da infância do Zabuza, porque a gente tem muita pouca informação sobre ele. E, obviamente, aqui eu estou tentando dar sentido e melhorar em significado os conceitos do personagem. Tudo isso através de uma mera teoria, além de criar interações que nunca teremos quaisquer respostas ou confirmações. A chance do Kishimoto soltar alguma informação de databook, ou um spin-off do Juzo Biwa, ou um spin-off do Zabuza, é muito baixa, tendo em vista a quantidade de personagens que existem em Naruto, e também a quantidade de coisas que estão em aberto, e que são muito mais importantes que isso. E sim, você pode vir agora e refutar toda a teoria dizendo que Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto, não tem o mesmo sobrenome de Juzo, que é Biwa. E de fato, eu não vou ter como responder isso sem subjetivizar e dizer que, beleza, isso é um nome falso do Juzo ao sair da vila, ou em prol de proteger sua família, ou só esquecer de seu passado. Ou talvez eles fossem irmãos adotivos ou meio-irmãos, algo do gênero. Mas no fundo, isso tudo seria apenas tirar mais leite de pedra, já que sabemos que o Kishimoto não planeja tanto esses detalhes, como ele já falou em entrevista. E não, isso não é nenhuma crítica pesada ao Kishimoto, não precisa falar, Kishimoto não explora nada, o Kishimoto esquece das coisas, o Kishimoto desperdiça personagens. Não, realmente, Juzo Biwa é o figurante do figurante do figurante, mas ainda assim, não era difícil de incrementar ele na obra, sendo canonicamente um mentor ou irmão mais velho do Zabuza. Se o autor quisesse, isso seria possível. E eu acredito que viria a melhorar bastante a história do próprio Zabuza em questão, fornecendo a ele mais motivações e também entregando mais detalhes sobre seu passado. Enfim, quanto à teoria, o mais provável mesmo é que o Juzo seja apenas uma versão do Zabuza que acabou indo para Akatsuki após ter perdido quase todos os membros dos 7 espadachins da névoa. Mas eu gostaria muito que ele pudesse ir de uma reciclagem do Zabuza para algo mais profundo, para algo como um mentor, um irmão mais velho, uma inspiração retroativa que fez o Zabuza chegar onde ele chegou, que fez Zabuza superar ele e que deu a fama que o Zabuza procurava, uma fama que o Juzo teve até certo ponto, mas não tanto quanto o seu sucessor da Kubikiri Bojo. Agora, ao adentrar na Akatsuki, também podemos ver que o Juzo era leal ao propósito de Pen, de querer replicar a dor no mundo. E também é possível que Juzo tenha ficado em busca de um novo grupo para se vingar de sua vila após todo o ocorrido com os espadachins da névoa. Ele prezava sim pelo crescimento da Akatsuki e via isso como um plano a longo prazo. Ele formar dupla com Itachi também é muito irônico, pois assim como Kisame, além de ambos serem espadachins da névoa, Juzo também passou pela provação de eliminar seus próprios companheiros. Isso conversa diretamente com Itachi, e tudo o envolvendo o extermínio do clã Uchiha. Conceitualmente falando, dava também para explorar esse lado interativo entre o Juzo e o Itachi, até porque o Juzo literalmente morreu dando a vida pelo próprio Itachi. Pensa nisso, o cara rebateu uma Bijudama, e por mais uma ironia do destino, acabou perfurado por sua própria lâmina. Tudo isso apenas para salvar Itachi, que estava preso pelos corais da técnica do Mizukage. Então sim, se não fosse pelo grande Juzo Biwa, Itachi teria ido de Vasco, e a gente não teria muita coisa do anime por aí. Outra coisa que eu percebi agora quando estava editando é outra ironia na vida de Juzo Biwa. Na verdade, mais ligada à morte dele, que é um paralelo perfeito à morte do Might Dai, onde ele se sacrificou para proteger seus companheiros e os menores que ele, já que ele era encarregado pelo Itachi, e o Might Dai faz a mesma coisa pelo seu filho e também pelos outros Chunins na época.
que na época eram genins, né? Mas é um detalhe muito bom de como mostra que o ciclo continua. Também vi muita gente comentando sobre o fato da espada ter matado ele, e disso provavelmente ser uma referência a como a espada nunca foi dele, mas sim talvez de um futuro dono. Eu não sei, só achei muito maneiro e vale ressaltar aqui no vídeo. Mas essa aí é só mais uma das ironias da vida dele. Morto pela própria lâmina, trabalhando para a organização cujo líder contribuiu para a vila ficar absolutamente marginalizada, e o mesmo portador da lâmina executora seguiu sua vontade e atentou contra o Mizukage, assim como ele em sua última batalha. São diversos paralelos que poderiam sim ter significados, mas hoje tudo que temos aqui é mera especulação. Juzabiwa é canônico. Não sabemos se ele é ou sequer seria irmão do Zabuza. Poderia ser, eu acho que daria um toque genial pro personagem. E ele ser da Akatsuki realmente foi um toque aí que, ao meu ver, foi bem interessante. Seria muito legal de ver o Zabuza na Akatsuki, muita gente já pensou nisso. Mas como seria impossível, já que ele morreu muito cedo na obra, colocar o Juzo foi uma boa alternativa. Embora, seria muito mais legal se ele tivesse algum jutsu exclusivo, não é mesmo? Ficar só na aguinha e na névoa é meio paia. Mas sobre o Juzobiwa, basicamente... é isso, rapaziada. Vocês pediram, vocês imploraram pra eu fazer esse vídeo na live e tá aí, tá bom? Tá aí. O primeiro Akatsuki é o Juzobiwa. O primeiro vídeo de um Akatsuki nesse canal é do Juzobiwa. Olha o que vocês fizeram, meus amigos. Mas tudo bem, faz parte, faz parte. Dito isso, a culpa é minha por não ter feito o vídeo do Tobi antes. Nesse caso, rapaziadinha, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos por participar do vídeo até aqui. Se gostaram, comentem aí embaixo. Se não gostaram, também comentem aí embaixo, só pra eu saber o que vocês têm aí de crítica. E é isso. Sempre com todo o respeito do mundo, eu me despeço aqui. Valeu, um abraço e tchau!